Voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. E para você que está acostumado a acompanhar a gente pela rádio, hoje vale muito a pena você ir lá no youtube.com/Rede Assim para poder acompanhar, porque a nossa entrevista de hoje está sendo também traduzida em Libras. Isso porque eu tenho aqui comigo a Bruna Prado, da IncluiArte, que trabalha a inclusão nas suas mais diversas formas. Bruna, explica para mim. Quem é o público que te procura especificamente? Além, lógico, né, dos surdos com a inclusão social, o que mais te procura e qual é o trabalho feito com eles? Eu tenho parceria, né, com a Associação AMA, que é a Associação de Autismo, também a Família Down, que é uma associação específica, né, para as crianças com síndrome de Down. A gente faz vários trabalhos voluntários voltados à questão, né, de motora, coordenação motora com eles, por meio mesmo da recreação, por meio da arte, criação de esculturas, desenhos, né? Então, a gente vai realizar o nosso primeiro trabalho, assim, focado mesmo em coordenação motora, agora no Natal, com a família Down, que vai ser, inclusive, no dia 15. É um evento fechado, que é só para as crianças Down. Então, a gente tem desenvolvido o trabalho dessa forma. As pessoas nos chamam e aí alguns trabalhos nós temos, né, desenvolvido na questão voluntária mesmo, para estar ajudando o desenvolvimento das crianças. Muito poderoso. A gente falou no bloco anterior que você estava no evento de poesia em Libras. E aí você falou, é muito importante você entender também a cultura deles, que a cultura é diferente. O que seria a diferença entre a cultura do ouvinte e a cultura do surdo na hora de fazer essa expressão artística? A nossa cultura, né, a cultura do ouvinte, ela é uma cultura onde a questão da audição, ela é forte. Então, que nem música, a gente escuta e dança. E o surdo, ele não escuta, como que ele vai fazer isso? O dele é totalmente visual e também sentir. Então, um exemplo que eu gosto muito, uma vez a gente fez uma balada para surdo e a gente levou numa casa todinha de madeira. Porque aí a música tocava e aí vibrava a casa. E aí o surdo conseguia sentir, né, o que estava acontecendo. Então, o surdo, ele é totalmente visual. Então, quando a gente fala de cultura surda, nós estamos falando de uma cultura visual. Nós estamos falando de uma cultura onde o surdo, ele não fica simplesmente preso em sinais, mas sim em questão totalmente visual. E quando a gente fala de poesia, uma coisa é a gente fazer o sinal, né, de um determinado elemento. Outra coisa é a gente querer transmitir aquilo para a poesia. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Acho que quem é do YouTube vai ver, né? Quem não é, eu vou tentar explicar. A galera tem que ir lá no YouTube para assistir. Existe hoje o aniversário da nossa cidade, né? Dia 5 de dezembro. É aniversário da nossa cidade. Então eu fiz uma poesia para homenagear a nossa cidade, Taubaté. Então tem um sinal próprio para a igreja, né? Que o sinal de igreja é assim, é uma casa e uma cruz. Só que eu queria falar que Taubaté nasceu por meio da igreja católica, né? A igreja de Dom Epaminonda, que a partir dali teve um movimento todo diferenciado. Então eu pego e faço o sinal de nascer, já subo como se fosse a estrutura da igreja, vou fechando e formo uma cruz. Olha, tem uma interpretação através da união de vários sinais que vão trazer aquela emoção, vão contar uma história através disso, né? Exatamente. Essa junção, né? Essa forma de expressar que a gente fala que é a poesia. Que não é sinais soltos, mas sim uma maneira que o surdo venha entender e sentir o que a gente está querendo passar para ele. O que para nós seria o poder da entonação, do volume, da emoção que é transmitida, vai ser feita através da questão visual. Sim, inclusive esse final de semana nós estávamos com um amigo nosso lá do Rio de Janeiro, professor do INES, o nome dele é Ricardo, né? Para quem não conhece, INES é a primeira escola, né, de surdos do Brasil. Ele vem nos ensinar sobre o famoso VV. O que seria isso? É a maneira com que o surdo vai ver a sociedade. Então, totalmente visual, totalmente voltado para a visão. Então, ele ensina como a gente incorporar os objetos, como trazer em várias dimensões. Isso é o diferencial, que requer muito esforço. Muito esforço e prática. E falando em esforço e prática, é muito interessante a iniciativa do IncluiArte, né, de fazer realmente uma inclusão no nível mais cultural, muito mais do que colocar fisicamente ou procedimento.
Mas como é que nasceu essa iniciativa sua, Bruna? Certo. Foi um momento que eu fiquei desempregada e tinha vários amigos nas mesmas condições do que eu. E eu falei, e agora que nós vamos fazer da nossa vida? E aí comecei a anotar as ideias que foram surgindo. Comentei com a Kátia Regina, que é lá do Sul, que é a dona do Acesso Libras. Ela falou, cria o que você quiser, que eu vou ler tudo e vou assinar embaixo. Ela é uma professora doutora, né? Formada pela PUC. E aí eu criei material, ela viu e falou, tá aprovado, pode desenvolver o curso, toda a certificação nós vamos ajudar vocês, né? Nessa questão de linguística. E desde então nós vemos desenvolvendo os cursos que é voltado para a comunicação, né? Comunicação em Libras, e que também tem um foco artístico, que é essa questão diferenciada, não temos, né? O foco é a comunicação e a arte. Comunicação e arte, porque sem uma inclusão artística você não tem conexão cultural, né? Você tem pessoas dividindo o mesmo espaço, mas com valores completamente diferentes. Exatamente, isso mesmo. Sem essa inclusão cultural entre a cultura ouvinte e a cultura surda, não há possível haver a famosa inclusão, né? Da necessidade de construir a oportunidade. É muito poderoso ver uma iniciativa como essa da Incluiarte, permitindo que, muito além de simplesmente alfabetizar ou colocar no mesmo ambiente as pessoas, também permitir que elas compartilhem valores, que elas se admirem, que elas conheçam a cultura umas das outras. É interessante que não são só os surdos, muitos ouvintes também têm procurado essa iniciativa para conseguir se inserir nesse mundo, nessa iniciativa tão diferenciada que é o mundo surdo. A gente vai continuar acompanhando, sabendo sobre a trajetória e também quais são os próximos passos que a Bruna Prado e toda a sua equipe sonham para o Incluiarte na volta do programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.